Fala galera, tudo beleza? Professor lá na área, sejam bem-vindos ao nosso segundo bimestre. Isso mesmo, agora a gente vai começar a trabalhar sobre a história do nosso próprio país, a história do Brasil. Vamos começar falando sobre um período conhecido como Primeira República. República? Que coisa é essa? Vamos entender melhor. Se prepara aí, pega seu caderno, faça as anotações e vem comigo. É hora da história. O período da Primeira República ele é fundamental para a gente entender o nosso país, para entender o que é o Brasil hoje. Talvez você pense, professor, esse Brasil é uma bagunça, é roubalheira, é corrupção, é fake news, é pandemia. Eu não sei como é que a gente veio parar aqui. Para entender o Brasil hoje, a gente precisa olhar lá para trás. E o período da Primeira República é fundamental para isso, porque ele moldou o Brasil que a gente conhece hoje. Mas antes do Brasil se tornar uma república, ele foi um império. Vamos lembrar? Sim, já fomos uma monarquia. O Brasil foi um império. E quando foi isso? Foi lá desde que o Brasil se tornou um país independente, lembra disso? 7 de setembro de 1822, independência ou morte, aquele papo? Pois é, todos os países ao nosso redor, os nossos vizinhos, quando se tornaram independentes, viraram república. O Brasil não. Diferentão, o Brasil se torna uma monarquia, o Brasil se torna um império. Tivemos imperador, não somente um, dois. E quem foi o nosso primeiro imperador? O cara chamado Dom Pedro I. Pois é, já estava aqui em Portugal, português, filho do rei de Portugal, e ele é o cara que proclama a independência, lembra disso? Pois é, Dom Pedro I governa e chega um momento em que ele abdica do trono, ele volta para Portugal. E aí numa monarquia é assim, quando um imperador sai, quem governa no lugar dele? O filho. O nosso segundo imperador foi um cara chamado Dom Pedro II. E esse é até hoje o cara que mais tempo governou o Brasil. Governa o Brasil durante mais de 50 anos como imperador. Outra característica de um império, não é? Quando é que o imperador sai do poder? Só quando ele morre. Ou então, quando alguém tira ele, à força. E foi exatamente o que aconteceu com Dom Pedro II. 15 de novembro de 1889, o que aconteceu? Membros da elite, guarde bem essa palavra, a elite, e do exército confabularam e perceberam que monarquia já estava ultrapassada, que na monarquia eles não estavam exercendo o poder que eles gostariam, e se reuniram para proclamar a república. Exatamente. Membros da elite e do exército tiraram Dom Pedro II do poder à força. Teve tiro, professor? Teve porrada? Teve morte? Não. Foram para a praça e falaram, a partir de agora o Brasil é uma república, Dom Pedro II não governa mais. Exatamente, a família real, a família do Dom Pedro II foi obrigada a sair do Brasil e eles não estavam mais no poder. Posso chamar a proclamação da república de golpe? Sim, foi um golpe político. O que significa um golpe político? É quando alguém que governa é tirado à força para colocar outra pessoa no lugar que não deveria governar. Foi exatamente o que aconteceu com Dom Pedro II. E aí na história do Brasil, guarde essa palavra, golpe, porque ela vai acontecer muito. E toda vez que tem um golpe, a galera não chama de golpe, coloca um nome bonitinho no lugar. Sei lá, às vezes coloca impeachment, mas em 15 de novembro de 1889, colocaram o nome de Proclamação da República. Nome bonito, hein? Pega melhor que golpe. E é feriado até hoje. Fato é que agora o Brasil não é mais uma monarquia, não é mais um império, não temos mais imperador. Quem é que vai governar nessa nova república? Qual a principal diferença de um império para uma república? A grande principal diferença é que não temos mais imperador. Exatamente, não tem mais essa história de um cara governar só porque ele é filho do outro imperador e governar até morrer. Não, numa república quem governa geralmente é um presidente, escolhido pelo povo para ficar um período determinado de tempo, não é para sempre. Inclusive, temos presidente até hoje, não é? Pois é, o Brasil atualmente é uma república e vem desde essa época da proclamação. Pois é, a nossa república começa lá em 1889, com a proclamação dos militares e da elite, não é? E ela pode ser dividida em dois momentos. Quais são esses momentos? O primeiro deles é o que nós chamamos de República da Espada. Como o nome já diz, faz referência aos militares,
porque foram eles que governaram o Brasil no início dessa república. Não foram os militares que deram o golpe, golpe não, que fizeram a proclamação da república, são eles que vão começar governando. E foi um período destinado a ser provisório, ou seja, os militares assumem o poder por pouco tempo para organizar. E aí vem o nosso segundo momento, que chamamos de república oligárquica, que tem a ver com oligarquias. Nós vamos descobrir que palavra é essa. Qual é a principal característica? Os presidentes agora serão civis, eleitos pelo povo, mas todos eles fazem parte de uma oligarquia agrária, fazendeiros, poderosos donos de terra. Vamos falar dessa galera. Vamos conversar um pouquinho melhor sobre a República da Espada. Nossos dois primeiros presidentes foram militares. O primeiro deles, o Marechal Deodoro da Fonseca. Eu tenho certeza que você já viu a foto dele, porque ele está inclusive na moedinha de 25 centavos. Dá uma olhada lá. Por quê? Marechal Deodoro da Fonseca é exatamente o cara que estava lá na praça no Rio de Janeiro e proclamou a República. Ele já se torna o nosso primeiro presidente. Governa ali por 2 anos. Em seguida vem o Marechal Floriano Peixoto, que era o vice do Deodoro da Fonseca. Floriano Peixoto era um cara mais linha dura, mais firme, mais autoritário. Ou seja, os nossos 2 primeiros presidentes foram militares. Eles foram eleitos pelo povo? Ainda não. Essa história de eleições ainda vai começar no Brasil, mas foram eles os primeiros a governar. Ainda no governo do Floriano Peixoto, foi promulgada no Brasil uma nova Constituição. O que é Constituição, gente? São as leis, afinal de contas, o Brasil mudou muito, precisava de novas leis, não é verdade? Brasil, como império, já tinha Constituição? Já sim, essa não é a nossa primeira Constituição. É a segunda, mas é a primeira como república. E essa já é a principal mudança. Dizia lá na lei, o Brasil não é mais um império, o Brasil agora é uma república. Essa Constituição é que vai definir algumas regras de como seria esse novo Brasil. E aí, uma das coisas que dizia lá que chama atenção é o nome do país. Estados Unidos do Brasil. Espera aí, tem alguma coisa estranha, não é? Exatamente, esse era o nome oficial do país. Qual o nome do Brasil hoje? Hoje o nome oficial do Brasil, lá na lei, é República Federativa do Brasil. Na época não, a gente imitou alguém. Imitou na cara dura, o nome era Estados Unidos do Brasil. Inclusive a bandeira. Essa era a primeira bandeira da República do Brasil. Pode copiar, só não faz igual, não é? Estávamos copiando os Estados Unidos na cara dura. Inclusive, olha ali na nota do dinheiro. República dos Estados Unidos do Brasil. Eles eram a referência da elite dos militares no Brasil para proclamar a República. Eram eles lá que a gente estava copiando. Mas essa não era a única mudança. O que mais que dizia na Constituição da República de 1891? Definia que o poder no Brasil seria dividido em 3 partes. Dividir o poder não era novidade. A outra Constituição, lá do Império, também dividia o poder no Brasil, mas dividia em 4. Lá na época tinha o tal do poder moderador, lembra disso? Quem era o poder moderador? O próprio imperador, que mandava acima de todos os outros poderes. Isso na República não existe mais. Agora o poder é dividido em 3 partes. Quais são essas 3 partes? Executivo, legislativo, judiciário, e elas vigoram até hoje. Você sabe o que é cada uma delas? Bem rapidinho, vamos entender o que são esses 3 poderes. Vigoram no Brasil até hoje. A divisão de 3 poderes, que são o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas você sabe quem é quem nesse jogo? O que eles fazem? Quais as funções deles? Vamos entender. Começando pelo executivo. Qual a função do executivo? Como o nome diz, ele executa as leis, ou seja, é o responsável por administrar o país. Todas as decisões práticas do que fazer é tomada pelo Poder Executivo. E o representante máximo do Executivo no Brasil é o Presidente da República. Pois é ele que define o que deve ser feito. Inclusive, ministros que são escolhidos pelo Presidente da República fazem parte também do Executivo. O presidente escolhe o ministro da Saúde, o ministro da Educação, o ministro da Economia, ou seja, o executivo toma decisões práticas e governa o país de fato. Só que ele não governa sozinho. Temos outro poder. Qual é? O legislativo. Qual a função do poder legislativo? É o de criar e votar as leis. Além disso, é o legislativo que fiscaliza o executivo para ver se o executivo está fazendo direitinho. Se o executivo é o presidente da República, quem representa o legislativo?
os deputados e senadores. Assim como o executivo, os deputados e senadores são escolhidos pelo povo através de eleições, lembra? Quando a gente vai votar, vota no presidente, mas também vota nos deputados e senadores. Eles debatem, eles dialogam, eles até brigam para quê? Criar as leis e definir o que o executivo vai fazer. E se o executivo não fizer, são eles que dão aquele puxão de orelha e falam, tá errado, tem que fazer. É muita gente ali. Mas não são eles sozinhos. Além do executivo, o legislativo, temos também o poder judiciário. Qual a função do poder judiciário? Aplicar as leis. O judiciário não cria as leis. Quem cria as leis é o legislativo. Mas é o judiciário que vai fiscalizar para ver se as leis estão sendo cumpridas. Quem faz parte do poder judiciário? Os ministros do STF, os juízes, os tribunais, Superior Tribunal, não sei das quantas. Judiciário. Ou seja, o judiciário também fiscaliza os outros dois poderes. Aí eu pergunto para você, qual poder manda mais? Talvez você fale, o executivo, porque tem um presidente. Não. Em teoria, os três poderes andam juntos, em harmonia. Nenhum pode mandar mais que o outro, porque senão fica perigoso, não é verdade? Pois é, um fiscaliza o outro e os três devem governar juntos para o país caminhar. Na prática, isso não acontece bem direitinho, não é? Mas assim que funciona os três poderes. Já que agora nós temos presidente, deputados e senadores, precisamos definir as regras de quem serão eles, não é? Como nós vamos escolher esse povo? Como eles vão chegar no poder? A Constituição de 1891 também definia isso. Definia que eles serão eleitos através de uma eleição. Detalhe importante, uma eleição através do voto direto, ou seja, o próprio povo vai escolher quem governa. No Brasil é assim ainda hoje, não é? Não temos eleições diretas para presidente, deputados e senadores em que o próprio povo vai lá na urna e escolhe quem vai governar? Quem ganhar mais votos, governa. Pois é, isso já era definido desde a Constituição de 1891. Só que tem um detalhe. Hoje o voto no Brasil ele é direto e secreto. Lá, dizia alguma coisa sobre voto secreto? Na verdade, a Constituição não dizia nada. Na prática, o voto não era secreto, o voto era aberto. Qual a principal diferença? No voto secreto, ninguém precisa saber em quem você votou. É só seu, só você sabe. No voto aberto, não. Você tinha que falar em voz alta quem você vai votar, quem seria o seu candidato. Isso faz uma diferença enorme, porque isso abria brechas para a roubalheira. Olha aí quando começou nossa roubalheira. E outra característica muito importante dessa Constituição é que dizia que o voto seria censitário. Como assim? Todo mundo vota? Não. No Brasil, hoje, o voto, além de ser direto e secreto, ele é universal, ou seja, todos os maiores de 18 anos podem votar. Na verdade, devem votar. É obrigado, não é? Lá nesse primeiro Brasil República, não. O voto era censitário. Como assim? Só podia votar quem estivesse dentro de algumas determinações. Primeira delas, ser homem. Segunda delas, maior de 21 anos. Terceira delas, ser alfabetizado. Ou seja, todo mundo votava? Se a gente for olhar direitinho, não votava quase ninguém. Só de dizer que para votar tem que ser homem, está excluindo quem, gente? Mais da metade da população brasileira. Mulheres podiam votar? Na verdade, a Constituição não proibia, mas na prática, mulheres não votavam. Uma mulher que participasse da vida política, ela era mal vista no Brasil. Olha só como a nossa república ela já começa machista. Ela entendia que política e governar e decidir as coisas importantes eram coisa de homens. E as mulheres? Pois é, eram colocadas de lado. Fazendo só uma comparaçãozinha, nós vimos no bimestre passado sobre a Revolução Russa, não é? E mais ou menos na mesma época, as mulheres russas estavam tomando o poder. No Brasil, não. As mulheres eram colocadas de lado. O lugar de mulher era na cozinha, o lugar de mulher era cuidando do marido e dos filhos. E governar o país? Isso é coisa para os homens. Olha como nossa república já começa machista. O negócio que começa torto, continua torto, né? Só que mais do que isso, quando falam homens maiores de 21 anos e alfabetizados, está excluindo uma outra galera. Quem? E os negros? Tinha negro no Brasil? Óbvio, galera, assim como hoje. Para a gente contextualizar, a escravidão tinha sido abolida no Brasil há pouquíssimo tempo, há 2 anos somente. Ou seja, tinha muito negro liberto. Boa parte da nossa história foi de escravidão.
ou seja, os negros eles eram colocados como uma categoria menores do que seres humanos. Agora já não existe mais escravidão oficial. E essa galera? Eles ganham todos os direitos assim automáticos? Não. Continuaram sendo considerados como cidadão de segunda classe. Negros não podiam votar no Brasil, até porque negros nunca estudaram. Educação era um privilégio para poucos nesse Brasil. Ou seja, só quem podia votar? A pequena elite, um pequeno grupinho que excluía mulheres, negros. E aí eu posso perguntar também, e os indígenas? Tinham indígenas nesse país? Sim, como tem até hoje. A Constituição falava quase nada dos índios. Eles eram considerados como algo de enfeite. Eles não podiam participar da vida política. Quem decidia sobre os direitos dos índios? Os brancos, os ricos, a elite. Pois é, olha como o nosso Brasil ele começa machista e racista. Já começou torto, não é? Isso vai influenciar muito em quem nós somos hoje. Galerinha, vamos com calma. Encerramos aqui a nossa primeira parte sobre a Primeira República no Brasil. Já vimos que ela começou um pouco problemática, não é? Com golpe e excluindo muita gente. Pois é, a gente vai continuar falando de outros processos políticos e sociais do Brasil República na nossa próxima aula, na parte 2, beleza? Mas para hoje, faça suas anotações e me envia que eu estou esperando. Até a próxima, grande abraço!